E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês um assunto interessante e também um pouco polêmico, que é sobre networks. Eu tenho um grupo lá no Facebook que a gente divulga os canais, os vídeos, troca ideias sobre o YouTube e eu vejo que a galera tem muitas dúvidas em relação a networks, não sabe qual escolher, fica brigando qual que é melhor, qual que é pior. E eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre isso, tá? Primeiro, não existe melhor network, tá? Cada network tem as suas vantagens, as suas desvantagens, tem os seus defeitos, as suas qualidades, assim como qualquer outra coisa nessa vida. E então, qual é a melhor network para você entrar e tal? Então vamos lá. Se você tem um canal de games, tem networks que são mais recomendados para você. Se você tem um canal de vlog, tem networks que são mais recomendados para você. E assim vai. Tá, então eu vou recomendar para vocês algumas networks, tá? Algumas que eu conheço, que eu sei que fazem um bom trabalho, que honram as coisas do contrato, pagam certo e etc. Tá? Então, como eu falei, não existe melhor network, tá? Existe a network certa para você. Tem network que para um não vai ser muito bom pelos recursos ou pelas vantagens, mas para o outro vai acabar sendo bom, tá? Então depende aí do seu perfil, depende do seu estilo de canal e assim vai. Então eu tô aqui no site da TGN, que é uma network muito boa. Uh, eu já participei dessa network, tenho amigos que participam até hoje, né, fazem parte da rede. É uma network muito séria, paga certo. O único problema dela é que eu acho que ela não tem um suporte brasileiro. Eu não sei se eles já têm, mas na época que eu estava, há um ano atrás ou até menos, não tinha. Tá? Mas é uma boa network para você que tem um canal de games, tá? Qualquer outro tipo de canal, mas o foco dessa network é em games. Então se você traz gameplays, esse tipo de coisa, vale a pena tentar entrar na network TGN, tá? Apesar de não ter suporte em português, eles têm um bom suporte em inglês. Eu lembro que quando precisava mandar e-mail, mandava, respondiam rapidamente e tal. Então é uma das networks que eu recomendo, tá? TGN. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição que fala sobre ela e tal. Vamos para a próxima network, que é a Paramaker. É, é uma network que é, vamos dizer assim, brasileira, mas é claro, é ligada a Maker Studios dos Estados Unidos, mas é considerada uma network brasileira. Para quem é Paramaker? Paramaker é bom para quem é vlogueiro, para quem tem canal de tutoriais, ou outro tipo de coisa que não seja games, tá? É uma network bem interessante para isso. Tem suporte em português, eles têm fórum, tem central de tickets, você pode enviar sua pergunta, eles respondem. O fórum você pode, sei lá, ter uma dúvida sobre alguma coisa, pagamento, por exemplo, abre um tópico lá, o pessoal vai responder, os próprios parceiros ou o pessoal da equipe deles vai responder você. Então tem um bom suporte em português, essa é uma das grandes vantagens e eu acredito que seja uma boa aí para quem tem canal que não seja de games, tá? A próxima que eu gostaria de recomendar para quem tem vontade de entrar numa rede é a TGS, que faz parte da Paramaker, só que é para games. Então, se você tem um canal de games, você tem que entrar desculpa, na TGS, tá? Se você tem vontade de entrar no grupo da Maker ou da Paramaker e você tem um canal de games, você tem que entrar na TGS Brasil. Mesmo esquema, tem um suporte em português, tem fórum, central de tickets e etc. Então, vale a pena para quem tem canal de games. Se você não tem canal de games, tenta na Paramaker. Outra rede bem interessante que o pessoal me pergunta se é boa ou não é a Fullscreen. Mesmo que uma TGN, pelo que eu sei até hoje, eles não têm, por exemplo, um suporte em português do Brasil, uma central brasileira, é tudo em inglês. Mas assim, se você manja um pouco de inglês, eu acho que vale a pena a Fullscreen, porque eles têm um painel de controle sensacional, que você pode enviar tickets, ficar ligado nas novidades da network. Lá nesse painel mostra todos os seus ganhos, os acessos no seu canal. Você tem um controle de tudo lá. Se eu não me engano, também tem a opção para você baixar músicas sem copyright para você usar no seu canal. A Paramaker também tem isso. Mas o único problema é que não tem o suporte aqui no Brasil. Tá? É tudo em inglês, você depende
de falar em inglês com os caras. Acredito que não tem o suporte porque a network não tem grandes canais aqui no Brasil, tipo assim, que são parceiros dela, ou não tem muitos canais parceiros da Fullscreen, tá? Grandes. Então por isso que acho que eles não estão investindo tanto quanto, por exemplo, a Maker e a Machinima, que tem um suporte em português. Mas enfim, a galera me pergunta se vale a pena. Eu acredito que sim, é uma boa empresa, compra as coisas do contrato, paga certinho e etc. Tá? A última rede, tem várias redes que eu gostaria de falar, tá? Tem muita rede boa, mas eu tô falando aqui das principais que eu acho que realmente vale a pena você entrar, tá? Que estão há um tempo no mercado, que tipo, faz um trabalho sério e tal. A última é a Machinima, tá tendo uma grande polêmica aí, muita gente metendo no pau. Assim, eu não sei aqui no Brasil, tá? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que é uma empresa séria, empresa gigante. Meu canal no Tecnologia tá no Machinima. Eu entrei com os caras gringos lá, então o suporte deles é bom. Eu mandava e-mail, por exemplo, de manhã, no máximo tardezinha, o e-mail já tinha sido respondido por eles. Então o suporte é ótimo, né? O pagamento é certo todo mês. Então eu acredito que é uma boa network, apesar das coisas que estão falando. Na minha opinião, é uma ótima rede, tá? Com certeza é uma ótima rede. Então essas são as redes que eu recomendo para vocês, tá? No caso aqui a Machinima também, ela é focada mais em games. Então se você tem um canal de games, você pode entrar na Machinima. É claro, eles recrutam outros tipos de canais, mas são bem poucos. Tipo assim, eu conheço poucos canais que não são de games que estão na rede, mas eles recrutam também canais de tutoriais, vlogs e tal. Ok? A Fullscreen não falei, mas ela é focada também em vlogs, esse tipo de coisa, outros tipos de conteúdos. Tem canais de games também, mas não é o foco deles, tá? Inclusive, recentemente eles criaram um canal, uma subnetwork deles, eu não sei como é, que é só para games. Então eles estão começando a investir nisso e tal, mas por enquanto não é muito forte, tá? Mas, enfim, era isso, galera. Eu gostaria de falar sobre essas redes. São redes que eu acredito que são sérias, fazem um trabalho sério com seus parceiros e tal. Como eu falei no começo, não existe network perfeita, todas elas têm um defeito, tem a qualidade, e você tem que ver o que é melhor para você. Não adianta ficar brigando com os outros, essa é a melhor, essa é a pior. Você tem que ver o que é melhor para você. Como é que você vê qual é melhor para você? Você tem que ver quais os benefícios que a network oferece, se ela tem um suporte em português ou não, se ela tem suporte em inglês. Você manja inglês? Ok, manja, então beleza. O que mais? O contrato. É bom você ler o contrato antes. Por exemplo, você está em dúvida entre a Machinima e a TGS, tá? Então você pega o contrato e lê esse contrato, os contratos das duas, para ver qual que é mais interessante para você. É claro, às vezes nem sempre você consegue o contrato, mas enfim, conversa com alguém que é da rede, vê como é que funciona e tal. Aí você viu que esse contrato te agrada, aí sim você entra. Tá? Eu vejo que muita gente que entra na afobação, nem lê nada, e depois se arrepende, fica xingando a rede e tal. A rede não tem culpa de nada, você que tem que ler o negócio e fazer a coisa de forma correta. Tá? É isso. Tem outras redes que eu gostaria de falar, mas não vai demorar muito. Tá? Por exemplo, tem uma rede nova que está surgindo aí. Surgiu na verdade faz uns meses, ou até um ano e pouco atrás, que é a Votune, que é uma rede, vamos dizer assim, brasileira também. Tá recrutando vários canais. Eu vejo os comentários aí positivos sobre ela, muita gente falando bem e tal. Acredito que seja uma boa rede, tá? Então vocês podem dar uma olhada na Votune. Tem a RPM no caso faz parte do grupo da Maker, então eu não falei porque eu sei que é o mesmo grupo, mas é uma boa rede também. Enfim, tem várias outras redes que eu poderia falar, tá? Mas como eu falei várias vezes nesse vídeo, não briguem por causa do network, tá? Vê qual é melhor pra você e entra, só isso, tá? E depois se você se sentiu feliz com a rede, sei lá, a culpa é sua porque você entrou, você não leu no contrato direito, você não procurou conversar com pessoas que não, tipo assim, que já estavam na rede para saber como é que é a rede e tal. Mas enfim, galera, é isso. Gostaria da opinião de vocês sobre essas redes, o que vocês acham. Sei lá, vamos discutir aí sobre networks e etc. Ok? Um grande abraço a todos e valeu!